Bueno, ahora vamos a pedirle a Martín que en 5 minutos pueda hacernos un contraste entre lo que hemos estado conversando aquí y un poco su experiencia, para luego sí, con Martín y con Roberto sumados, podamos ir a las preguntas que tenemos en el chat y que me han ido llegando por otras vías también. Así que vamos ahora adelante, Martín. Boa tarde a todos. Muita satisfação atender esse convite de Santiago, colega de muitos anos na iniciativa Sul Direito, que reúne a maior parte dos países latino-americanos, principalmente sul-americanos. Foi uma satisfação, é uma satisfação muito grande participar desse diálogo com Hermes, Anete, com a Soledad e com Jaime. O tema é muito complexo porque, do meu ponto de vista, é o principal direito à saúde, direito à vida, né? O direito humano, que é a vida, e, subsequentemente, para garantir a vida, nós temos o direito à saúde. Então, no meu entendimento, o patamar principal nos direitos humanos se encontra a saúde, o direito à saúde. E a pandemia desestruturou completamente. O meu entendimento é que essa pandemia desestruturou totalmente a sociedade, modificando todos os seus valores, porque uma vez em que fomos condicionados a fazer uma reclusão, né, quase que um cárcere privado, né, houve uma reformulação dos valores da sociedade, implicando uma modificação também no sistema socioeconômico e no sistema político. Então, essa reestruturação, essa modificação precisa ser apreendida pelos gestores públicos, tanto da saúde como da justiça. Há que se pensar diferente em função do que aconteceu. Há uma reformulação dos valores sociais de família, na economia, e uma novidade, vamos dizer, dessa pandemia em relação às pandemias anteriores, né, que aconteceram, é que nós temos um sistema de informação hoje que antigamente não havia. Então, a internet, a informática, isso nos manteve conexos de alguma forma. É muito interessante as abordagens de Jaime, Soledad e Hermes, e acredito que a iniciativa Saúde Direito é uma iniciativa que proporciona muitas soluções dos questionamentos que foram colocados. Ou seja, há o diálogo interinstitucional, né, que Hermes referiu. Isso é fundamental para que uma instituição conheça o que implica a sua, vamos dizer, no sistema de justiça especificamente, né? O juiz precisa saber qual a consequência da sua decisão em função da política pública de saúde. E o reverso também é importante, que o sistema de saúde precisa saber que as suas decisões, o quanto implicam nos direitos da sociedade, e especificamente nos direitos à saúde. Santiago colocou uma situação muito interessante, que é uma perspectiva para o futuro, já que estamos pensando em realidade e em futuro, é a consequência dos atos do administrador da saúde e especificamente dos atos de quem atua na área médica. Então, um dos questionamentos que eu faço aqui seria o seguinte: há orientações internacionais, né, da Organização Mundial de Saúde, como da Organização Interamericana de Saúde, e necessariamente os países não as seguem especificamente como orientado. Então, a questão que eu coloco seria o seguinte: uma situação, um julgamento que talvez indefira um direito a um cidadão que teve, vamos dizer, um familiar que perdeu a vida, ou um familiar que teve uma consequência de sua saúde em função da pandemia,
se isso poderá gerar um tipo de responsabilização internacional, né, quanto a essa omissão do Estado em garantir esse direito ao cidadão. Também foi muito bem referido aqui as questões da necessidade de uma informação. Hoje, os nossos meios de comunicação, o cidadão tem informação, né? Jaime colocou que nem todos os países têm uma internet eficiente, mas a maioria sim. Então, o povo está bem ciente dos seus direitos e sabe também como exercer e garantir a aplicação desse direito. E também temos uma situação que a pandemia colocou, que é o represamento dos serviços de saúde normais, né? E isso, inclusive, trouxe prejuízo ao sistema hospitalar, porque não pôde ter a renda adequada. Então, todo um sistema econômico que envolve o sistema de saúde, além, é claro, do que a economia como um todo, especificamente no ramo da saúde, também temos essas questões que podem ser levantadas pelas entidades, pelas instituições que prestam serviço e face à política pública de restrição e de preferência ao atendimento da pandemia, tiveram seu prejuízo. Então, essas também poderiam ser questionadas. Então, eu vejo, sucintamente, como o Santiago já deve estar pedindo aí o meu tempo, que essas questões que a pandemia trouxe, houve uma reformulação e o judiciário, como o Hermes bem referiu, aqui no Brasil, o Supremo disciplinou muitas questões, mas o que se pergunta e o depois? Qual será o questionamento dessas políticas que foram efetivadas tanto pelo sistema de justiça como pelo executivo, se isso vai ser de alguma forma questionado ou não, e qual será o posicionamento do sistema de justiça frente a isso, e como o sistema de saúde vai conseguir, depois do esgotamento da pandemia, restabelecer os serviços normais de saúde. É uma provocação. Acho que seria uma síntese, tempo pequeno, e não sou eu o palestrante principal, e sim os nossos convidados. Obrigado, Santiago. Muchísimas gracias, Martín. Excelente síntesis. Y además, Martín pone el foco en un tema que yo hice alguna mención, pero que quizás deberíamos tener algunas respuestas, es, bueno, ¿qué va a pasar con esta litigación eventual contra el Estado?